Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na edição especial do JC de Balanço das Comissões, vamos conversar hoje com o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, vice-presidente da SEDECOM em 2024, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, é interessante que foi a primeira vez nesses mais de 20 anos que eu participei desta comissão em especial. E foi um ano muito interessante, porque eu cheguei aqui em novembro de 2023, que eu estava fora do parlamento, e encerro meu mandato como vice-presidente dessa comissão, com muitas atividades, bons debates, bons encaminhamentos. Essa foi uma comissão que trabalhou bastante, né, vereador? A gente está fazendo esses jornais de balanço aqui, né? E essa comissão teve muita coisa, né? Muito trabalho, né? Eu vou começar por uma das últimas pautas aqui, vereador, desse 2024, que foi uma questão, inclusive, recorrente na comissão, né? Que é a acessibilidade, né? A gente tratou disso e cobriu aqui pela TV, acompanhou esses debates mais de uma vez na comissão, porque é uma dificuldade, né, vereador, que se coloca, né? As pessoas com deficiência, mães atípicas também participaram dessa reunião, cobrando melhorias também, né? Então, os pessoal com deficiência visual, os cegos também, né? Então, uma dificuldade, uma grita generalizada, especialmente na região central. Ali, né? Sim. A questão da acessibilidade em Porto Alegre é um problema histórico. Tá? Nós temos lugares em que não há planejamento e obras são feitas e não são planejadas e replanejadas. Eu me lembro certa feita com as mudanças que houve na Assis Brasil, na marcação de travessia do pedestre, mudou de local e, portanto, não tinha acesso para cadeirante. Estou falando de um caso, mas vamos pegar a questão da área central. Não é apenas por causa das obras que estão demorando, que deviam ter terminadas, mesmo a chamada Rua 24 Horas, que o falecido Isaac Anharne tanto batalhou, que não deu certo, tem um painel dizendo que a obra começaria em janeiro desse ano. Não foi por causa da enchente, porque ali mal chegou a água na Rua da Praia e, portanto, não alagou aquela rua e nada foi feito. Semana passada nós tivemos quase uma cratera. Por um cadeirante passar na rua 24 horas, a rua Acelino de Carvalho, Engenheiro Acelino de Carvalho, que é uma rua coberta, é impossível passar de cadeira de roda, só para ter uma ideia. Nós, se formos aos centros históricos, ali ao lado, na esquina Democrática, é impossível transitar. Eu acho que as obras demoraram demais. Nós estamos vendo agora, a mídia anunciou, mostrou que obras que foram feitas há menos de 3 anos atrás, na Otávio Rocha, na General Otávio Rocha, são escandalosamente falhas, estão todas esculhambadas. Ali ao lado do primeiro edifício modernista de Porto Alegre, que é onde tem a loja Lebes, antigo Guaspari, um prédio de 1936, ali tem um paradão de táxi, aquela calçada foi refeita, ela está abalroada. Então, acho que tem graves problemas. O planejamento feito para essas obras do centro foram completamente equivocadas. As lixeiras estão colocadas na altura da testa das pessoas, do nariz das pessoas. Então, o cego, entende, ele fica batendo por onde vai, só que quando ele for bater lá embaixo no pedestal, ele já bateu com a cara. Nós mostramos por vídeo que na Borges de Medeiros, aquelas 4 paradas ao lado da antiga CRT, hoje o prédio da Oi, estão completamente erradas a sua colocação e o piso táctil de uma delas dá de cara numa das paradas de ônibus. Então isso é um equívoco. Algumas questões foram colocadas nessa reunião, né, vereador? O senhor citou algumas delas, né? A altura, né, dos containers ali, ter o piso podotátil de um lado, do outro não tem, e não ter o degrau, né, das calçadas. Né, esse é o problema principalmente para as pessoas com pouca visibilidade ou cegos mesmo, né? Se não tem a questão da diferença entre a calçada e a pista de rolamento, é um perigo danado. Isso tem acontecido
acidentes, problemas recorrentes. Mas não é só a questão das pessoas com deficiência. Nós temos que entender que no centro histórico nós temos mais de 40% da população com mais de 60 anos. Né? Tá? E a população que vem da periferia vai à Caixa Econômica, na Andrade Neves, a rua está completa, as calçadas estão completamente detonadas, não há a devida marcação nas travessias, nas sinaleiras, ou vão para outros bancos. Nós temos ali uma grande agência do Banrisul também, nós temos um outro, onde era o Tudo Fácil, agora é uma outra agência pública. Então são esses os locais onde mais há afluência de pessoas e as pessoas têm grande dificuldade. Nem vou falar para descer até o nosso icônico mercado público que, fazendo 155 anos, né, as pessoas têm dificuldade de acessar o mercado público porque as ruas que dão acesso ao mercado público estão todas detonadas. Como é que a comissão, vereador, trabalha, assim, até para que as pessoas, né, possam entender, né, o papel das comissões aqui no Legislativo? Esses temas, eles são trazidos, né, vereador? A sociedade civil traz esses problemas, essas demandas. As comissões fazem a escuta e tentam intermediar uma solução via poder público. A gente buscou o poder público. Na última reunião foi escandalosamente desdenhada pelo poder público. A pessoa que veio era um funcionário de uma secretaria de desenvolvimento social, que foi muito camarada, entendeu? Só que a Secretaria de Obras, que tinha prometido as coisas na primeira reunião do ano, inclusive na sede da Sergues, da Associação dos Cegos, e essas demandas são feitas basicamente pela União dos Cegos e pela Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. Duas entidades que são batalhadoras. Eu, por exemplo, nas emendas impositivas, destinei exatamente verbas, recursos para essas duas entidades, porque elas são muito importantes para garantir a cidadania e os direitos humanos. Por isso que a comissão abarca essas discussões, porque a comissão é de direitos humanos, defesa do consumidor e de segurança urbana. Nós também tivemos debates, por exemplo, sobre a segurança urbana, que normalmente não é um tema de comissão, normalmente é um bate-boca no plenário, né? Porque não sei, aconteceu isso, porque houve violência aqui ou acolá, e não há aqueles encaminhamentos adequados. Nós tentamos fazer com que toda a discussão viesse para dentro da comissão, que a comissão tirasse uma decisão coletiva e fosse levado à Prefeitura Municipal. Assim também com as questões do consumidor. A gente viu também em Porto Alegre a dificuldade da questão de respostas efetivas ao direito do consumidor. Eu mesmo pautei algumas discussões, trouxe especialistas, o doutor Cláudio Pires Ferreira esteve aqui, que é talvez a pessoa mais tarimbada nas questões da defesa do consumidor, que dirige a Associação Edmussói, Defesa do Consumidor, é um advogado brilhante, tá? Nos trouxe questões que a gente viu que a estrutura do PROCON municipal não dava conta e que nós temos um problema que a justiça, que deveria fazer o seu papel de julgar o problema, acaba fazendo com que haja um espaço dentro de um espaço público de determinação judicial, de escolher um lado e traz as empresas de telefonia ali para dentro. Eu acho isso uma coisa bárbara. Isso, na minha opinião, afronta a questão do espaço público. Eles têm que ter a sua empresa, eles que sejam chamados para resolver o problema e não para ter eternas mediações que não resolvem absolutamente nada. Então, eu acho que nós temos omissões, tá? Tanto do poder público local. Eu espero que o PROCON agora com uma nova sede seja mais bem equipado, tem bons funcionários, diga-se de passagem, é talvez o órgão público que mais tem dado recado, mas quando bate no Ministério Público, quando bate na Justiça, nós temos graves problemas da defesa do cidadão.
O senhor falou num ponto importante, vereador, que diante do debate trazido para a comissão, né, a comissão busca um encaminhamento, né, que seria, enfim, algumas diretrizes, né, alguns apontamentos daquele debate que foi feito na busca de alguma solução, alguma mediação daquele problema, né? O senhor acredita, vereador, que isso tem sido efetivo assim, nas comissões? As comissões têm conseguido, enfim, dar essa resposta de fato, ou a fiscalização das... Eu acho que as comissões, elas são muito importantes. Às vezes, as reuniões das comissões são mais importantes que o plenário. Eu lastimo que a gente perdeu um pouco a dinâmica das comissões, porque as comissões, elas reúnem uma vez por semana e uma extraordinária seria nas quintas-feiras. Bom, nós não tivemos reuniões mais às quintas-feiras faz muito tempo. Eu fui presidente da Comissão de Educação durante um ano. As reuniões eram terças e quintas, sistematicamente, sempre tinha pauta, tinha demanda, porque eu abria a comissão para essas demandas. E mais, hoje o que a gente vê? O vereador propõe uma pauta, vão as pessoas na reunião, 4 pessoas dá quórum, começa a reunião e aí o pessoal começa a zarpar. Eu acho isso um equívoco. Se você é vereador, você tem que estar segundas e quarta-feira no plenário. Aqui a prova mais cabal de que eu estou sempre às 2 horas. Vocês são da TV Câmara, sabe que eu... O senhor é o primeiro a chegar no plenário. O primeiro a chegar no plenário, eu abro sessão, porque eu sou da mesa. E se não fosse também eu, por ser eu aqui só perco, acho que para o Ferronato, entendeu? Eu já poderia abrir, tá? E também as entrevistas que eu sempre dei para a TV Câmara, explicando muitas vezes a pauta do dia. Então, eu acho isso um equívoco. E comissão é para você estar no início e no fim dela. Tá? E também tivemos algumas reuniões fora, algumas pautas um pouco forçadas. Eu quero fazer aqui também uma autocrítica. Você fazer uma reunião numa comunidade, porque a pauta é apenas daquele vereador, você acaba sendo massa de manobra do colega. Isso também não vale. Isso também aconteceu. Então, acho que nós temos que ser muito claros com a população. Eu acho que as coisas que eu falo aqui, eu falo como vereador, estou encerrando o meu mandato nesse ano, mas vou falar também quando eu estiver fora, como já tive em outras vezes fora também, do que eu acho que tem que melhorar o parlamento. Acho que o parlamento tem que evoluir mais. Já foi mais dinâmico aqui, foi mais resolutivo, mas também tem culpa no executivo, né? O executivo tem sido muito relapso em atender algumas demandas. Vereador, vou citar algumas das pautas aqui que a gente teve, né, para, enfim, também trazer um contexto, né, dos temas que a comissão abarcou neste 2024. O senhor já citou alguns, mas para a gente também ter uma ideia, né, de assuntos que foram trazidos ao longo deste ano. A gente tratou das mães atípicas, né, que cobraram um melhor serviço no CERTA, né? Nós falamos também sobre a questão do idoso, né? Do preconceito contra o idoso nos diversos segmentos. Moradores da Cidade Baixa também estiveram aqui cobrando respostas em relação à enchente. E um tema também, vereador, que foi a revisão da lei dos carrinheiros. Isso, da veículos de tração humana. Né? A discussão sobre as mães atípicas que têm os filhos, que têm o autismo, né? Tem um espectro do autismo, às vezes é muito diferenciado, elas têm muitas dificuldades e o atendimento público é muito precário. Isso ficou evidente, foi um debate interessante, eu propus, um modus operandi das 3 secretarias que estavam ali, a comissão aceitou e eu dizia para os representantes do governo, se vocês 3 órgãos públicos não conversarem entre si, não tem solução e as nossas mães atípicas, as mães e os pais, as famílias que têm os filhos com a síndrome do espectro do autismo vão ter grandes dificuldades. Esse tema do idoso foi talvez o tema mais interessante que a gente tratou, porque pela primeira vez a gente tratou um pouco fora do COMUI, que é o Conselho Municipal, fora de uma entidade específica, e a gente discutiu muito também, o grave problema hoje é o idadismo, que é o preconceito de idade, que não é só para o idoso, mas para todas as idades. Nós tivemos aqui a magnífica participação do Afonso Skosteg, da Helenara Stein Leitão, que trouxeram contribuições muito importantes para o debate.
são pessoas estudiosas. A gente citou, inclusive, os livros dos quais eu, pessoalmente, participei diretamente, que no ano passado, em dezembro, foi lançado o livro Metamorfose da Vida, o volume 1, com 21 autores. Não é um livro acadêmico, nem um livro de autoajuda, pessoas que trabalham com isso, desde a questão da instituição que tem curso de cuidador de idoso, que são poucas as qualificadas, o cuidador de idoso, a legislação que atinente, os cuidados com a segurança do idoso, como tem um artigo da doutora Rosângela Benetti Almeida, tratando exatamente dos golpes que os idosos são frequentemente atingidos. O próprio advogado que eu citei, o Cláudio Pires Ferreira, está no segundo volume que foi lançado agora recentemente, que é o Metamorfose da Vida, a Arte de Envelhecer, novamente com 20 e poucos autores e alguns relatos, inclusive pegamos relatos de jovens. Aproveitamos aqui a estagiária do gabinete, as estagiárias da comissão aqui da Escola Legislativa, que são todas jovens, pessoas jovens, que escreveram também como é que elas enxergam o idoso. Isso foi muito interessante, foi uma sacada que a gente teve para tratar disso. E a comissão tinha esse foco muito na pessoa do seu presidente, do Alvoni Medina, que não concorreu à reeleição. Num outro debate aqui com a vereadora Lourdes, que também trata desse tema, e eu que trato desse tema. Então, os 3 vereadores que têm a questão da política do idoso com preocupação estarão fora da próxima legislatura. No entanto, nós somos cidadãos do mundo, tá? Nós temos esses grupos de pessoas que a gente articula e nós vamos estar agindo em relação aos poderes constituídos. A gente vê que nós temos a Secretaria do Idoso dentro do Ministério dos Direitos Humanos em nível, tem muitos programas que podemos acionar. Nós temos o COMU em Porto Alegre, que é o Conselho Municipal bastante atuante. Tem verbas, nós vamos ver como isso pode ser mais bem utilizado. E nós vamos estar em contato com a Câmara. Eu vi também que o vereador Pedro Ruas, que não tratava desse tema, ele, digamos assim, caiu a ficha da importância desse tema, conversei bastante com ele, com a assessoria dele, já fizemos algumas pontes, portanto, haverá, sem dúvida nenhuma, algum vereador que vai tratar mais dessa questão no futuro próximo. E, finalmente, a questão dos carrinheiros, né, que foi um tema que eu voltei a tratar, sempre foi um tema de muita brigaçada aqui dentro da Câmara, de bate-bocas, na minha opinião, de instigação grenalística, de briga de A contra B. Essa não, foi uma grande reunião articulada, diga-se passagem, por um ex-servidor dessa Câmara, o Paulo Guarnieri, a quem eu quero agradecer, que é um bom articulador desse setor, já trabalhou aqui na Câmara, das associações, das unidades de triagem, das associações dos catadores ali, da Vila Santa Terezinha, o pessoal ali da entrada da cidade, através da Núbia, do Antônio Matos, lá da zona do Campo da Tuca, da família Medeiros, lá da Pinto, especialmente a Paula, que é a grande articuladora desse setor na cidade, e o Movimento Nacional dos Catadores, Alex e outros que estiveram aqui. Portanto, eu quero aqui de coração agradecer a todos os catadores, suas representações, a unidade de triagem, por ter trazido a problemática e eu consegui articular o projeto de lei que a gente deve ainda aprovar, que posterga a possibilidade deles fazerem um trabalho, gerou muitos debates. Nós queremos soluções humanísticas para esse pessoal que trabalha e há 2 outras formulações em lei que outro vereador provavelmente vai tratar. Ontem já um vereador eleito me procurou, eu mostrei qual é o procedimento, fiz as pontes com esses setores e vamos torcer para que tenha um desenlace positivo. O plenário aprovou até a postergação, né, do trabalho. Né? Mas o senhor também tem um projeto nesse sentido de ampliar ainda mais, né? Exatamente. O tempo, aqui, né? Até assinado pela toda a comissão, mas fui eu que redigi. Muito bem. Vereadora Adelice Cel, vice-presidente da SEDECOM, Comissão de Direitos Humanos, né, mais conhecida aqui no Legislativo em 2024. Quero agradecer ao senhor pela participação inicialmente aqui no Jornal da Câmara, agradecer de público também sempre a atenção e a gentileza que o senhor teve com a TV Câmara.
desejar para o senhor aí um ótimo 2025 e fica a palavra à disposição para que o senhor também possa assim, projetar esse ano que vem. Para vocês também, eu me despeço da Câmara Municipal, depois de mais de 20 anos de vida parlamentar, é uma coisa que eu gosto, eu quero encerrar a minha atividade legislativa, quero colaborar para que a gente eleja outros bons parlamentares em nível local, estadual e federal, e vou partir para as coisas que eu gosto de fazer. Vou continuar pesquisando as ruas de Porto Alegre, quando quiserem saber qualquer coisa, esse assunto eu domino. E também já fui convidado para compor uma empresa de consultoria, principalmente na área legislativa, executiva, portanto, vou dar minha contribuição também desses longos anos de aprendizado e agora também um grande momento de ensinar, até porque eu sou professor de formação. Então, eu estarei no Centro Histórico, o pessoal, o Dr. Google aí me acha, endereço e telefone, e-mail, Facebook, Instagram e tudo. Estará online, né? Estarei online. Obrigado a vocês todos e desejo também para a equipe aqui da TV Câmara, todo mundo que fica por aqui, um bom Natal e um grande 2025, que a gente possa esquecer um pouco o infortúnio da enchente de maio. Muito bem. Muito sucesso para o senhor, saúde para o senhor e para toda a sua família aí, vereador. Obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!